Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a toda a comunidade que nos prestigia aqui na Câmara e, em especial, aqueles que acompanham as transmissões pelo Facebook, pelo site da Câmara, pelo YouTube e também pelos outros sites que prestigiam a nossa sessão e que fazem essa transmissão online. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero buscar ter o máximo possível de calma, cuidado para tratar desse assunto. Prometi para mim mesmo que eu não quero me exaltar ao falar dessa questão, visto que eu acho que às vezes eu acabo exagerando um pouco no tom e na forma de cobrança, sendo que algumas vezes é possível resolver com uma situação mais tranquila, mais serena. E eu venho hoje aqui pedir ao prefeito Márcio Andrei Halber e também ao senhor secretário Elemar Renzel que revisem e que pensem a extinção do decreto 139/2019, datado de 3 de junho de 2019. E que isso seja acompanhado e incentivado pela nossa secretária de Saúde, a senhora Marciane. Esse decreto, no meu entendimento, ele não tinha aí uma má vontade do prefeito, muito menos do senhor secretário Elemar Renzel, mas o decreto acabou tomando um rumo completamente errado, errôneo, e está atrapalhando e dificultando muito a vida do rondonense. Esse decreto fala sobre a homologação dos protocolos de regulação de acesso aos exames de Marechal Cândido Rondon. Vamos trazer aqui para o básico. Eu fico doente, vou até o médico do SUS, consulto no postinho, na UPA, e esse médico me encaminha para fazer um exame, seja uma ressonância, uma tomografia, o exame que for solicitado. Aí este exame segue encaminhado para a Secretaria de Saúde, onde o paciente tem a ideia que este exame vai tramitar para ser autorizado para que ele possa realizar o exame. Mas, no meio desse caminho, hoje existe um médico auditor, Dr. Rafael, concursado de 20 horas do município, com 80% de FG, que vai dizer se este exame solicitado por um médico, lá no postinho, lá na UPA, se ele deve ser feito ou não. Pelo menos é isso que está chegando através dos contribuintes. Aí passam na mão do médico, o médico olha e fala, não, o doutor que está lá tem o diploma comprado, porque se um médico pede um exame, eu não sou da área da saúde, mas se um médico pede um exame, eu acho que ninguém está aí para pedir exame para bonito, porque acha bonito fazer exame na saúde. Se um médico diplomado, fez residência, graduado, com anos de experiência, pede um exame, na minha opinião, a única coisa que a Secretaria de Saúde, o SUS, onde nada é de graça, onde é pago, com impostos, com tributo, com serviço, tem que fazer o exame. Não ter um médico no meio do caminho para dizer que o exame não pode ser feito, que o médico lá do postinho, lá da UPA, ele está errado. A função do médico auditor, ela existe desde 1979. Não foi uma criação do município de Marechal Cândido Rondon. Agora, a função do médico auditor para barrar exame só existe de junho para cá. A função do médico auditor, de acordo com as leis, de acordo com os termos da auditoria médica, é única e exclusivamente dizer se o médico lá na ponta, se o procedimento dele no ambulatório, no atendimento, é correta ou não. E se está incorreta, o médico auditor precisa reportar esta inconformidade, esse erro, esse crime para alguém, seja para o prefeito, para a secretária de saúde, fazer uma denúncia na regulamentação dos médicos, tem que fazer isso. Ele não está ali para ficar estancando exame. E daí é muito fácil para a gente vir a público aqui, subir na tribuna e falar, diminuímos a fila de exame em Marechal Rondon. É óbvio que vai diminuir. Se os médicos pedem 100 exames lá no postinho e 50 são negados pela prefeitura, esses 50 não vão para a fila. Então nós vamos conseguir, me coloco dentro deste grupo, nós políticos iremos discursar para vocês, população rondonense, que nós diminuímos a fila de exame em Rondon. Por quê? Porque nós estamos negando a metade aí dos exames que vocês precisariam. Então, eu preciso pedir aqui ao prefeito Márcio, à secretária Marciane, que revisem essa questão do decreto 139.
Nós vamos pedir aqui mais informações, mais explicações. Eu fiz uma postagem hoje de manhã e o meu celular não parou. Meu celular não parou, só um minutinho, vereador. Meu celular não parou com reclamações e com indignações e pessoas que passaram por esse cenário. Aí eu vou dizer uma coisa, ter um médico que manda voltar documento para trás é chamar os médicos do nosso sistema único de incompetentes. E eu conheço muitos médicos de Marechal Rondon que são excepcionais médicos e que tiveram seus pedidos de exame rejeitados. O mais absurdo de todos é o caso de uma ginecologista, que ela pediu uma ultrassom. Ginecologista é especialista, ela é doutora. Ela é doutora. A gente tem o hábito de chamar médico de doutor, nem todo médico é doutor. Se eu estiver errado, doutor Rafael, o senhor vem aqui e me corrija. O senhor não é doutor, o senhor é clínico geral. Aí o senhor, dentro da sua especialidade médica de clínico geral, o senhor tem mais condição e capacidade do que uma ginecologista de dizer para a ginecologista que a paciente grávida, ela não precisa de um ultrassom. Nós tínhamos um vereador aqui que falava, pasmem, gente, e eu vou furtar a palavra dele, pasmem, gente, se um ginecologista pede um ultrassom, um clínico geral, e não desrespeitando o clínico geral de modo algum, temos clínicos gerais no município que são fantásticos, mas eu acredito que uma ginecologista pedindo um ultrassom, um clínico geral não tem competência para chegar e falar que não pode ser feito. Pelo amor de Deus, gente, nós precisamos ter cuidado com a saúde dos rondonenses. Nós acompanhamos a audiência pública da saúde, não a última que o vereador Valmor me representou, mas eu tive acesso aos dados e a gente vê que a cada dia é investido mais dinheiro na saúde. Parabéns, é isso que tem que ser feito. Saúde é investimento, saúde não é despesa. Nós temos que dar saúde para o rondonense. Depois a gente pensa em dar asfalto, dar outras coisas. Nós temos que dar saúde. Com saúde, tudo vai acontecer e tudo vai se resolver. Agora, nós não podemos ter um decreto que, na minha opinião, é bizarro, e que está travando o município. E tem mais uma, né? Nós, políticos, nós podemos estar aqui causando, nós estamos trabalhando aqui como homicidas. A pessoa chega lá no posto, está com uma dor no estômago, na barriga, alguma coisa. Aí ela pede um exame, vamos rodar o exame. Aí eu falei aqui que o que está acontecendo dá a entender que os médicos dos postinhos são incompetentes. Eu sei que não são. Agora, o que é incompetência, incompetência total, e eu tenho documentos, mas não quero expor as pessoas que me deram as cópias, é esta negativa do exame levar 60 dias. Em 14 de julho, uma contribuinte de Rondon deu entrada no documento na Secretaria de Saúde, esperando o exame dela. Em 4 de setembro, o documento foi negado, mas não negado pela central, ou por alguma clínica, ou por falta de dinheiro, por falta de recursos, não. Foi negado pelo doutor Rafael porque tinha algum erro no documento. 60 dias, gente, isto é incompetência total. Ficar 60 dias com o documento para uma análise prévia, para autorizar ou não autorizar um exame, isto é incompetência. Isso não é risco de incompetência, possibilidade de incompetência, isso é incompetência comprovada e registrada, não pode. Quer ter esse médico auditor para fazer a coisa resolver? Então, 24 horas, 48 horas, esse médico tem que dar o despacho e dizer para o médico lá do postinho por que é que ele está negando o exame. E se acontecer 2 vezes, 3 vezes, tem que denunciar o médico do postinho e dizer que ele não sabe trabalhar. Doutor Rafael, é isso que o senhor tem que fazer. Se o senhor tiver que devolver 5, 6, 7, 10 exames, então o médico lá não está capacitado para atender. Este é o meu recado hoje, é um pedido. Eu não estou subindo aqui para arrumar confusão, para arrumar briga, eu quero corrigir este erro que está acontecendo em Marechal Rondon. Vereador Cótica. Agradeço a parte, boa noite a todos. Eu falei desse decreto 2 sessões e já começa a aparecer os problemas. Primeiro, se é negado um pedido de um exame de um médico por outro médico, ele tem que fazer um laudo justificando por que negou. Aí você vai na mesma linha que foi tão criticado pela base do governo na questão dos remédios. Lá atrás o Moacir, a Mário, o Cótica fizeram para travar. Estão fazendo a mesma coisa com as consultas e com os exames agora. Então, eu acho que a comunidade já não aprovou aquela atitude. Até encontrei no final de semana a secretária Mari, ela me justificou. Falei, Mari, você sabe que eu fui contra naquela vez, mas
a comunidade não aprovou. E o governo vem pela mesma linha. Vamos dificultar para diminuir as filas. Que nem o vereador Ronaldo falou, que nem se você fosse querer diminuir a população carcerária e soltar metade dos presos e resolver os problemas, não precisa mais construir cadeia. Então, acho que está mais ou menos fazendo um comparativo. Eu vejo que falta uma seriedade nisso, e parabéns pelo que se aprofundou ainda mais no assunto, que as pessoas te trouxeram. Aí demorar 60 dias para dizer que não vai dar um exame. Aí, se fosse dar o exame, demora mais 3, 4, 5 meses. Então, a pessoa passa o ano esperando um exame. Então, parabéns pela sua fala. Vereador Elion. Presidente, colegas vereadores, comunidade, vereador Ronaldo, obrigado pela parte. Sem querer tomar seu tempo, que já está no finalzinho, mas para me somar nessa sua luta, me somar nessa sua preocupação. Sessão passada, aqui da Câmara Municipal, eu apresentei um requerimento também pedindo algumas informações sobre esse decreto, que nas palavras que Vossa Excelência bem utilizou, é uma aberração. Nós temos um decreto municipal homologando protocolos criados em âmbito municipal que simplesmente derrubam, assolam a autonomia e a soberania dos médicos. Então, como Vossa Excelência bem disse, um médico especialista que entende que devido ao exame, devido à especialidade, é melhor para aquele paciente, ele passa a ser auditado, regulado por um segundo médico ou um terceiro médico que vai dizer se aquilo é certo ou errado. Então, a gente não pode esquecer, como eu disse, a legislação que trata da questão da ética médica, o próprio Código de Ética Médica, fala em soberania e autonomia dos profissionais. O que eles entendem necessários para um determinado paciente deve ser cumprido. Inclusive, eu trouxe, nesse meu requerimento da semana passada, um trecho de um parecer do Conselho Regional de Medicina do Paraná, que diz, abre aspas, o exercício da medicina não pode ser objeto de simples regulamentação de qualquer Secretaria de Saúde. Não é um papel, então, escrito às vezes por pessoas leigas no assunto, que pode se sobrepor à autonomia e à soberania de um médico que é formado, que é especialista, para saber o que é melhor para cada paciente. Isso é um ato discriminatório e que está ferindo o direito universal dos nossos pacientes de acesso à saúde. E dentro da sua fala, vereador Ronaldo, me chamou mais uma atenção, algo que eu pensei rapidamente aqui, que também deve estar causando problemas nesse sentido. A partir do momento que um médico da unidade de saúde, da UBS, da estratégia, indica um exame para alguém, passa um exame para alguém, essa pessoa entra na fila para fazer esse exame, essa pessoa já está na fila aguardando até que o exame seja feito. A partir do momento que se espera mais 60 dias para que o médico diga se aquele exame pode ser feito ou não, em que lugar que essa pessoa vai ficar na fila? Então, quem está decidindo a ordem de atendimento das pessoas é o médico auditor, que pode, para uma pessoa, liberar o exame em 1 dia e para outra pessoa pode liberar o exame em 60 dias. E aquela pessoa que às vezes conseguiu depois da requisição é atendida antes daquela que conseguiu anteriormente. Então, é mais uma irregularidade que a gente está vendo aqui acontecer e que, sim, precisamos nos unir. Como o vereador Portinho bem disse, é nesses momentos que a gente precisa se unir esforços nessa Câmara de Vereadores para solucionar esse problema que está causando preocupação, está causando aflição e causando prejuízo à saúde do povo de Marechal Cândido Rondon. Então, apenas para me somar com a sua luta e lhe parabenizar por estar tomando a frente dessa situação tão importante para a nossa gente. Obrigado. Eu agradeço, vereador Elion, agradeço ao vereador Cótica e espero aí o apoio de todos os vereadores, os 3 vereadores aqui, para a gente, principalmente os vereadores da base. É muito mais fácil para vocês pegarem essa questão que foi levantada aqui, senta com o prefeito, senta com a secretária, tenta resolver, do que a gente ficar aqui batendo, esperneando, gritando. Para a gente é mais complicado. Então, antes de que venham para a defesa do prefeito, para a defesa da secretária, eu volto a dizer, eu tenho certeza que a intenção do prefeito em assinar esse decreto foi a melhor das intenções, mas ele saiu, o tiro saiu pela culatra, está dando problema, está gerando muito problema para a sociedade e nós temos que encontrar o caminho e o meio para resolver. Eu estou ali com meia dúzia de médicos no meu WhatsApp, com áudio, com mensagem, relatando a situação, mas agora sim, os médicos não querem se expor. Sabe que se vir aqui, vou usar um áudio deles aqui, não vou fazer isso com a classe médica, vou jogar um médico contra o outro, mas assim, gente, a classe médica está revoltada com isso, os médicos de Marechal Rondon estão revoltados com isso, nós precisamos corrigir. A função da Câmara também, algumas vezes, é abrir a visão do Executivo para essa melhora. Mensagem de pessoas que eu nunca tinha tido o privilégio de apertar a mão, de conversar, invadiram o meu WhatsApp hoje, porque eu deixei o meu número disponível no meu Facebook, estou com mais de 30 mensagens de pessoas que passaram por essa situação. E casos graves, gente. Nós estamos correndo o risco aqui, enquanto políticos, correndo o risco de virarmos homicidas. Vamos pegar um exemplo aqui. A pessoa foi lá com dor no estômago, está com câncer.
Aí, durante 60 dias, ele espera a definição do médico auditor. E mais uma, né? O absurdo maior é o seguinte, esse trâmite não é interno. Quando o doutor Rafael nega o exame lá dentro, quem tem que correr atrás de resolver o problema é o paciente, gente. É o contribuinte, é o pagador de imposto. Nós, prefeitura, nós, políticos, nós devolvemos o exame na mão do paciente e falamos, ó, o médico deu um exame que não é para fazer. Vai lá, se vira. Vai para a fila de novo, consulta de novo. Tempo, vereador. Fala com... Mais 30 segundos, presidente. Vai lá, consulta de novo com o médico, traz mais uma vez, reencaminha. Gente, se tem que ter um médico auditor, esse trâmite precisa ser interno. O paciente não pode nem saber que ele foi negado para o médico. Os médicos têm que se conversar e se resolver. Obrigado pelo tempo acima do meu limite. Vereador Pedralli, me pediu a parte, me desculpa, o senhor usa na tribuna. Um abraço.